fechando os nossos olhos, nesse dia de hoje, elevando o nosso pensamento, abrindo a nossa mente e o nosso coração. Senhor, obrigada por aqui chegarmos. Obrigada por podermos aqui estar, que possamos aprender, mas principalmente praticar no nosso dia a dia. Que possamos primeiro colocar para conosco, para depois cobrar do outro. Abençoa, Senhor, aqueles que aqui estão e os que aqui não conseguiram vir. Muito obrigada por toda a espiritualidade que aqui está, tendo à frente desses trabalhos a irmã Lúcia e tantos outros espíritos que aqui estão. Que assim seja. O ódio. Amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Fazei por amar aqueles que vos inspiram indiferença, ódio e desprezo. O Cristo, que deveis ter como modelo, vos deu o exemplo desse devotamento. Missionário do amor, amou até dar seu sangue e a vida. O sacrifício de amar aqueles que vos ofendeu e vos perseguem é difícil, mas é exatamente o que vos torna superior a eles. Se os odiais como eles vos odeiam, não valeis mais do que eles. Amá-los, esta é a substância que deveis oferecer a Deus no altar de vossos corações, essência de agradável fragrância, cujos perfumes sobem até ele. Mas, ainda que a lei do amor nos mande amar indistintamente a todos nossos irmãos, ela não nos livra o coração do convívio e da ação dos maus. Esta é uma das provas mais difíceis, bem o sei, uma vez que durante minha última existência passei por essa tortura. Mas Deus está presente e pune, nesta vida e na outra, aqueles que falham na lei do amor. Não vos esqueçais, meus queridos filhos, que o amor aproxima-nos de Deus e o ódio nos afasta dele. Boa tarde a todos. Uma feliz Páscoa a todos, né? Aos que estão em casa também. Eu ia começar, mas a Kátia comentou sobre o aniversário da casa, que é no próximo mês de maio. E não há como a gente não ficar um tanto emotivo quando a gente se recorda da nossa passagem. Já são 12 anos que também estamos aqui presentes. E o tempo é muito efêmero, né? Ele é muito curto. Passa muito rápido. E vem bem ao encontro, se permitam-me mudar um pouco o roteiro do que havia estabelecido, porque tem tudo a ver. Sabermos, conhecermos alguma coisa, decorarmos frases, estudarmos, devemos dizer também, determinados conceitos, a doutrina espírita, que nesse mês de abril, no dia 18 de abril, fez aniversário o Livro dos Espíritos, que é a obra base, é o pontapé inicial da doutrina espírita. Foi editada 18 de abril de 1857, pela aquele também a data de surgimento, podemos assim dizer, daquele que passa a se denominar Allan Kardec, um renascimento de Hippolyte Léon Denisard Rivaio, professor Rivaio, porque aos seus 55 anos, mais ou menos, ele é de 1804, com a publicação do Livro dos Espíritos, some o professor Rivaio, pedagogo conhecido em toda a Europa pelo seu trabalho na área de pedagogia e de outras determinadas artes. Estudou com Pestalozzi em Yverdon, na Suíça. E a partir daquela publicação daquele livro, surge
o fenômeno, o homem por trás da codificação da doutrina espírita, Allan Kardec. Estudioso, espírita desde o início, se podemos assim dizer, por excelência. Homem estudioso, divulgador da doutrina. Só pode-se ter a dimensão, a envergadura moral de Allan Kardec estudando as obras. Tanto as obras chamadas kardecianas, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, que é todo, vocês sabem, uma dissertação em cima das parábolas do Cristo, do Novo Testamento. Mais tarde a Gênese, o Céu e o Inferno, uma publicação pós-morte, pós-desencarne de Allan Kardec, as obras póstumas, bem como, desde 1858, ao final do seu desencarne, em 1869, a publicação da Revista Espírita, que ele sempre procurou passar a vez para os diretores da Sociedade, né, de Estudos Espíritas, mas que sempre, com todo o mérito, os seus constituintes, os seus societários, pediam para que ele continuasse à frente da direção dessa revista fabulosa, cheia de estudos, que é muito bem feito pela Federação Espírita Brasileira, sua republicação, porque já havia sido publicada anteriormente pelo Instituto de Difusão Espírita, mas, claro, vindo da FEB, sempre tem um alcance maior dentro das casas espíritas. É uma obra que, diríamos que fundamental também, que complementa todas as obras anteriores dos espíritos. Porque não se dá uma ação tão grande a alguém despreparado. A providência soube realmente escolher a pessoa apropriada para tal trabalho. Quando se lê o Livro dos Espíritos, a primeira publicação, ao término do capítulo 4, que nos conduz aos conceitos de reencarnação, ao entrarmos no capítulo 5, nós podemos ter ideia da grandiosidade, tanto moral quanto intelectual daquele homem. Porque é todo um capítulo dissertando sobre as respostas dos espíritos no capítulo que antecedeu. Na qual você vê assim uma lógica, um apontamento, uma coerência fantástica que carece a todos nós, ainda nos tempos atuais, passado já 1,5 séculos da sua publicação. Passado esse tempo todo, Kardec está lá na revista de janeiro de 1867, já estava preocupado com uma nova forma, porque, claro, ele já havia passado por várias, naqueles quase 10 anos de publicações, de viagens pela Europa para propagar o Espiritismo, por vários tipos de críticas, difamações, tanto das autoridades religiosas fanáticas da época, pessoas céticas, cientistas, que queriam explicar o fenômeno das mesas girantes, com os estralos de ossos e de músculos. Quando, claro, havendo fraudadores, sabemos que isso não explica todas as formas de manifestação. Kardec, já passados esses 9 anos, já estava preocupado com uma nova situação. Os centros espíritas, vamos dizer assim, as sociedades espíritas estavam disseminando, como ele havia já imaginado, de grandes, porque os médiuns, ele mesmo relata, eram muito poucos. Era comum juntar-se os agrupamentos em multidões enormes para presenciar os fenômenos, mas à medida que se passou aqueles anos iniciais, uma quantidade, uma leva de pessoas com mediunidade ostensiva, aparente, surgiam e começava a haver surgimento de pequenos grupos em localidades, em bairros, em regiões, o que era natural, pois facilitava a locomoção, não havia um transporte tão bem desenvolvido como temos no nosso contexto, mas essas reuniões mediúnicas em casas, em quintais, perfeitamente compreensíveis a Kardec e
contextualizados, analisados como algo natural de assim acontecer, o que preocupava Kardec não era isso, pois a qualidade das reuniões, ele comenta, seriam superiores às das grandes multidões, dos grandes salões, por haver pessoas em menor escala, mais homogêneas nos interesses, com mais afinidades, ou seja, com mais união. Kardec ali já postulava que uma reunião mediúnica séria tinha necessidade, e sim a participação dos encarnados, através das afinidades de sentimentos nobres, que deveria estar presente acima de tudo. E o que preocupava o codificador era, sim, aqueles que se diziam espíritas nas palavras, mas não representavam a doutrina da providência através das ações. Passado um século e meio, não está tão diferente ainda. Ainda caminhamos de passos devagar. Ainda somos bastante ignorantes, não no sentido pejorativo que tem no português, mas de ignorar muitas coisas. E a ignorância nos leva àquilo que nós temos de forma natural na nossa personalidade, na nossa cultura, que é o misticismo. Nós ainda achamos que o médium é um ser, um homem, uma pessoa com dons divinos. Ainda vejo relatos de pessoas pensando assim. Ainda vejo pessoas que se dizem espíritas há anos relatando ou usando o termo como dom. O que não é muito bem apropriado, pois trata-se de um sentido aguçado, natural da condição humana. Obviamente que é solicitado no reencarne a possibilidade de se trabalhar nesse determinado tipo de área. Mas nós não sabemos, e baseando nos relatos do grande Divaldo Pereira Franco, médiuns missionários, esses que teriam um dom já adquiridos de forma natural, por mérito, não por privilégio, pois Deus não privilegia ninguém. Deus não ama um mais do que outro. Então Ele não dá para um aquele ovo gostoso, enorme, e para outro Ele dá um tabletezinho pequenininho. Ele é justo, é mérito. Esses espíritos missionários, Divaldo nos fala que são pouquíssimos, dá para contar na palma das mãos, os dedos. Na maioria, temos sim necessidades de reparação de atitudes que cometemos de forma equívoca. E só se aprende, muitas vezes, sentindo na pele. O erro que provocamos no outro, ou o sofrimento, ou mesmo o equívoco, só vamos perceber, isso é verdade, a gente só percebe, só toma consciência quando acontece conosco. É dito aquela frase popular, quem bate esquece, mas quem leva o tapa não esquece tão fácil. Quando que, na verdade, quem leva o tapa deve esquecê-lo. Esse é o objetivo da doutrina espírita. Mas quem dá o tapa deve tomar consciência da sua atitude. Uma criança, muitas vezes, por ignorância, bota a mão no fogo uma vez. Não vai botar uma segunda. Percebe o equívoco que está ali, a dor que provoca. É mais ou menos, nessa analogia tosca, o que a lei de causa e efeito nos provoca. Então nós temos que trazer o conhecimento que nos brinda a providência para o nosso raciocínio, a nossa análise cotidiana. Não basta a gente saber, e na verdade nós temos, né? Quem já não foi criança, que teve a oportunidade de olhar um céu estrelado, um universo infinito, fantástico, e não se perguntar o que há por trás de tudo isso? Como é grande isso tudo? Há Deus? É a primeira questão que Kardec faz aos espíritos. E hoje nós temos cientistas que pesquisam a realidade dessa entidade, desse ser, disto que não se dá para corporificar, que é incorpóreo, mas que os espíritos definiram muito bem, inteligência suprema, que nós denominamos de Deus, ou outras línguas, outros nomes, Alá, Jeová, Brahma,
Que importa os nomes? E nós, pequeninos que somos ainda, discutimos os nomes, os verbetes que se resolve dar a essa inteligência maior. Pai, Criador, que o seja, não importa. E aí nós vemos esses cientistas, nos contextos atuais, dizer, porque Kardec falou, por trás de um efeito, a ciência já fala, uma causa. E Kardec complementou muito bem, por trás de um efeito inteligente há uma causa inteligente. E maior é essa causa, quanto maior é o seu efeito. E quando a gente olha para o mundo e vê como tudo se encaixa, com as disciplinas de ecologia, de ecossistema, como tudo interage com uma perfeição fantástica. Quando vemos físicos que outrora eram totalmente céticos, que falam que uma mudança mínima numa equação matemática teria dado a impossibilidade da existência de vida no planeta e até no universo. Quando nós vemos um diretor do genoma humano falar, escrever um livro, a linguagem de Deus, e dizer que diante de tudo isso ele só pode acreditar mais e mais neste que se denominamos Deus, nós vemos como é grande a revelação que os Espíritos trouxeram através de vários médiuns, pois Kardec, apesar de ser uma pessoa moralmente elevada, jamais aceitou de mão beijada as respostas dadas por um ou outro espírito. Ele juntou vários médiuns, consultou médiuns de localidades diferentes para responder as mesmas perguntas. Solicitou ainda assim, invocou nomes de espíritos variados para responder às vezes as mesmas perguntas, ou perguntas com a essência mesma, mas feitas de forma diferente, para verificar se havia confrontos de ideias ali presentes. A universalidade, a regra de universalidade dos ensinos espíritas, Kardec nos brindou. Sempre com bom senso, com análise. Mas em um momento, a partir do momento que o bom senso lhe indicou que a resposta estava correta, ele não fechou seu conceito. Isto aqui, ainda assim ele falou, se um dia a ciência provar que estamos errados, abandonemos o espiritismo e sigamos com a ciência. Mas muitas vezes a ciência se mostrou extremamente equivocada em vários conceitos. Comumente nós vemos uma teoria cair e anos depois voltar à tona. Claro, há leis que não se modificam. Mas quando falamos da área parapsicológica, o que a ciência sabe? Ela quer colocar um espírito num tubo de ensaio. E isso é impossível, pois é uma entidade inteligente, somos nós, consciência, sem corpo físico. Mas as demonstrações que temos hoje nessa área experimental é fantástica. Charles Richer, depois o casal Rhine, pai da parapsicologia moderna, com as suas metodologias matemáticas de estatísticas, nos comprovando que existem as questões de percepções extrasensoriais, a telepatia, de uma forma muito velada. Mas aí, que pena, não aproveitaram todas as pesquisas com esses médiuns ostensivos, onde nós vemos o surgimento de psicografias desde a época de Kardec, anterior a Kardec. Em 55 foi publicado um livro, A História de Joana d'Arc, por ela mesma. Até então, as psicografias ocorriam através dos cestos peões, onde se colocava um lápis, médiuns estendiam sua mão e aquele cesto se movia e gradativamente ia escrevendo palavras, um modo muito arcaico e demorado de se escrever, até que alguém teve a ideia de dar um lápis na mão de um médium e passou ao frame do transe mediúnico transcrever várias informações. Mas eram sempre informações de frases, palavras curtas. E algum cético perguntou, eu queria ver, é uma publicação de grande demão, com inteligência. Surge então, depois esse livro, com vários dados, histórias, escrito por uma menina semi-analfabeta nova. Vão surgindo outras, quem não vai lembrar do Chico Xavier?
com as suas psicografias imensas. Me foge a memória, mais de 400 obras, talvez 600 obras, se considerarmos os pequenos textos. Com dados, uma pessoa sem ter tido acesso à escolaridade, né, de níveis universitários, mas vai ler um livro do André Luiz, para você ver o vocabulário e os termos, e o desenvolvimento lógico e racional de um livro daquele. Nós temos dificuldades de compreensão. Vai ler uma Evolução em Dois Mundos. E aí você fala, pode uma pessoa com escolaridade de primário ter escrito isso? Pode, porque não foi ele. Foram espíritos. Então, quem não vai lembrar das psicografias através de entes queridos com dados? Então nós temos ali a doutrina espírita na prática, a comprovação da nossa realidade. Mas nós não buscamos, na verdade, muitas vezes isso. Nós estudamos muito pouco. Mas o estudo é sempre muito bem-vindo, com cuidado, para não se fechar conceitos, porque comumente no nosso orgulho, após ler aí umas 10 obras, a gente já acha que sabe de todas as coisas. Já criou um sistema montado na nossa mente e passamos a querer dissertar, a dar aulas aos outros. Numa atitude bastante arrogante de nossa parte. Achamos que já temos mérito, porque estamos, de repente, há 12 anos no Espiritismo. Achamos que conhecemos a verdade, mas conhecemos de fato. Ela nos modificou a tal ponto de seguirmos ao Cristo. Estamos procurando, mas fazemos aquilo que Ele fazia, porque Ele mesmo não falou? Em verdade vos digo, fareis tudo o que eu faço, até muito mais. Nossa, está difícil de chegar a Ele. Quanto mais, muito mais. Precisamos conversar com Jesus lá do outro lado. Acho que ele se equivocou nesse aspecto. A Páscoa é um símbolo de esperança. É quando é a comprovação, através das Escrituras, que sobrevivemos à morte do corpo físico. Jesus é a prova cabal disso. Não só nessa passagem, como em outras, no Monte de Tabor, quando ele fala com os espíritos de Moisés, de Elias, que se materializam diante dele através de uma névoa ectoplasmática, graças à presença daqueles apóstolos adormecidos em transe mediúnico, que jorravam essa ectoplasmia, esse fluido materializante, para a materialização daqueles espíritos. Não é só Jesus, então, que demonstra, porque Jesus é Jesus, ele demonstra mortalidade. Não, mas temos Moisés, temos Elias. Temos a pitonisa de Endor na época de Saul, que é consultado e vem à tona o espírito Samuel para conversar através da comunicação entre as duas dimensões, com aquele que era o rei, primeiro rei ali dos hebreus. Então nós vemos que está rico, e muitas vezes a gente relaciona, mas será que Jesus ficasse aqui não seríamos melhor? É Páscoa, né? Nós crucificamos, matamos aquele que era o homem por excelência, porque os espíritos respondem, quando Kardec pergunta, qual o maior exemplo? Quem poderíamos seguir? E eles respondem, Jesus. Ponto. E muitos pensam, se ele tivesse ficado. Mas tudo é muito lógico, é muito grandioso. Jesus trouxe a vida novamente Lázaro. Se ficasse aqui, ninguém mais se contentaria com a morte dos parentes, dos entes queridos. Iriam toda hora procurar Jesus. Traz ele de volta para mim. Curou leprosos, limpou leprosos. Ninguém mais ia aceitar alguma moléstia física, uma doença. Não iria se conformar com ela. E estaria em desequilíbrio todo o sistema educacional do planeta. Porque é para isso que nós estamos aqui. Nós temos que ter um sentimento pedagogo em relação a nós mesmos. Pedagógico, de aprendizado constante.
Quando nós enxergamos e aproveitamos as oportunidades que nos surgem no dia a dia, de repente aquela pessoa que se altera, que berra conosco, e que nós compreendamos, poxa, é uma oportunidade de eu aperfeiçoar o meu emocional. Não que nós sejamos frios e não vamos sentir o desequilíbrio, ou não vamos... não importa, cada qual tem o chapéu que lhe assenta melhor na cabeça. Mas, a partir do momento que nós procuremos olhar de fora e ver, poxa, aquela pessoa não está bem, ela está berrando comigo, eu posso berrar com ela também, podemos bater as energias. Mas até onde isso irá? Quem irá ganhar de fato? Quando sabemos que as doenças que nos assolam no nosso corpo físico é um reflexo do corpo perispiritual que temos, que por sua vez se desalinha conforme os conceitos mentais que nós cultivamos, carregamos, geramos no nosso campo emocional ou mental, não importa, na nossa consciência, que seja. Temos grandes pesquisas atualmente. Ora, e não preciso nem ser espíritas, de médicos falando que as emoções causam perturbações. Não é uma disciplina já acadêmica? As psicossomáticas, doenças, que nada mais são que doenças de fato, não é como alguns ignorantes acham, é coisa da cabeça da pessoa, não. Passam a ser doenças geradas através desses processos que a medicina não conhece bem, mas que os espíritos já nos trouxeram muito tempo atrás a informação. São esses centros de força que nós temos na nossa fisiologia da alma que levam a essas energias, sejam deletéricas ou saudáveis, às células físicas, carnais, gerando vários desequilíbrios. Alguns desses desequilíbrios nos surgem já na área do feto, que são as doenças de nascimento, genéticas. Algumas crianças que têm na família doenças genéticas nascem saudáveis e outras adquirem-na. Estão afinizadas nesse processo. Mas não que elas estejam pagando, como alguns acham, pelas gerações passadas. Na verdade, a consciência da providência é muito maior do que a nossa. Estão ali no lugar certo, no momento adequado, com as pessoas corretas para o seu aprendizado. Adquirindo ou moléstias físicas ou moléstias morais, não adquirindo moléstias morais, mas sim para tomarem consciência das que possuem. Você viver de forma pacífica, isolado do mundo, é muito tranquilo, mas você só conhece as pessoas, ou melhor, nós só nos conhecemos quando nós temos poder nas nossas mãos. A partir do momento, não precisa ser um poder de realeza, seja uma pequena empresa, agrupamento, uma chefia, mesmo que somos empregados, uma chefia cuidando de um setor, de um grupo, seja qualquer coisa, de uma única pessoa, estamos passíveis de vir à tona a nossa arrogância, a nossa prepotência. Mas eu sou uma boa pessoa, até o momento que aquele subordinado te desrespeita. E aí você fica extremamente alterado. Como pode ele querer me afrontar? Quem ele pensa que é? Não há aí uma bolha de certa forma de arrogância nessa forma de pensar? Mas eu vou fazer o quê? Vou deixar... Claro que não. Tem que ser... Há disciplina em tudo na vida. Há de ser enérgico. Mas, como disse, nós temos que ter um sentimento de aprendizado. São esses momentos que nós devemos pescar, tomar consciência, para podermos nos aproveitar para nos melhorar. Desde os remotos tempos, quando iniciamos na era cristã, os apóstolos e os sucessores deles enfrentavam penalidades físicas, morte, massacre, torturas. Eram as suas experiências para aquela época. Mas à medida que nos depuramos, e o Espiritismo também teve suas fases, que agora nos possibilita estar aqui sentado na boa, sem ter qualquer pessoa nos esperando, um grupamento de pessoas lá fora com pedras para nos linchar, porque já teve a sua fase. Não somos... a lei nos protege o direito de termos a nossa crença, de expor.
assim como nós devemos respeitar a crença alheia. Sempre. Ora, cada vez a necessidade de aprimoramento se torna mais tênue, mais detalhista e mais difícil de nós pescarmos, porque nós não nos enxergamos de fato como somos. Muitas vezes temos uma visão muito benemérica ao nosso respeito, muito boa ao nosso respeito. Nós dizemos que temos falhas, tudo, mas muitas vezes é meramente para aparentar uma falsa humildade perante outros. Ou perante até a nossa própria consciência. Por que não? Porque fomos ensinados que ter orgulho é um castigo. Não. É uma condição natural do ser humano que aos poucos nós vamos superando. Nós precisamos ter a capacidade de reconhecer o orgulho que temos, o egoísmo que temos. Porque nós somos, eu sou, vocês são. Quem não é egoísta em algum sentido? Quem não tem as suas arrogâncias? Porque somos imperfeitos. A questão não é eu ter ou não ter egoísmo, é o ser capaz de reconhecê-los e dizê-los sem achar que é o fim do mundo, sem achar que agora eu sou um lixo porque eu as reconheço. Não devemos considerar que o fato de eu errar, de eu cometer ter um comportamento ainda talvez equivocado, mas que eu ainda não enxergo, o fato de eu ter esse comportamento não diminui o valor do meu espírito, de mim como pessoa. Somos iguais em consciência. Somos iguais na essência. Alguns criados antes, outros depois. Porque aqui o tempo também na eternidade vale. Mas é o tempo de experiências aproveitadas. Podemos ter um espírito, de repente, com a mesma idade e muito mais atrasado moralmente falando, porque não quis aproveitar as experiências. Podemos ter um espírito mais novo e mais adiantado que nós, porque soube aproveitar de forma muito mais, densa aquelas experiências. Mas o que são 1000 anos diante do infinito, do eterno? Porque se voltarmos ao Big Bang, que é o ponto inicial do nosso universo, lá, quando ainda não houve a explosão, qual é o tempo? Quanto tempo ficou nesse estado inerte? Até que, BUM! Houve a explosão. E aí começou-se a contar o tempo, a partir de então. O tempo é relativo. Nós devemos saber aproveitá-lo. Precisamos dar um passo adiante. Muitas vezes, nós vemos conceitos que, claro, sempre são bem-vindos, vão nos acrescentando. Pense positivo, sem dúvida. Mas se criou um conceito, só pensar positivo, as coisas vão dar certo. Isso é mentira. Existem muito mais coisas e o Espiritismo nos proporciona isso. Não adianta eu ficar mentalizando, ou como tinha um conhecido que fazia, colocar aquela Ferrari, a foto da Ferrari na geladeira, esse é o meu foco, vou mentalizar. Qual é o conceito que você tem? O ter. Não que você não possa ter um bem, não possa criar metas. Nós criamos, isso é bem visto, dá foco. Mas ficar mentalizando aquilo, quais são as tuas prioridades? Qual é a sua prioridade? Vejam bem, não estou fazendo apologia à pobreza, mas você foca isso, foca o emprego, foca aquilo, foca um bem material, você se esforça, você lê livros aos montões para tentar ter. Mas como eu vejo tão pouco esforço para ser. É tão poucos questionamentos, claro, que para ser, o ter gera o quê? Aplausos da sociedade, inveja que você quer causar a outros.
um sentimento de autoestima, porque está relacionado a uma valorização do que você aparenta. Claro, tudo isso é importante, ninguém está falando aqui que não se vá trabalhar o belo, a estética. Não é isso. Mas a questão é quando você valoriza somente aquilo. E às vezes você não tem consciência disso, que só valorizando aquilo, mas você está focado só nisso. Estar focado nisso é você esquecer de priorizar outras coisas que são igualmente ou talvez até mais importantes que isso. Há tempos atrás eu li num livro um rapaz que estava com um problema. A casa dele estava bagunçada, a família estava em sérios problemas. Havia conflitos entre familiares. E ele estava muito abatido. E o mentor foi falar com ele, lhe trouxe em desdobramento. E aos poucos, com muito carinho, porque quando nós queremos nos melhorar, nós respeitamos a condição do outro. Um espírito, mesmo sabendo, ele não avança os sinais. Ele não se intromete na vida alheia como nós fazemos. Ele não fofoca. Ele não quer jogar de goela abaixo o que ele sabe que é melhor. Ele conduz. Ele não empurra. Ele conduz. Para que nós acordemos e tenhamos consciência própria. Porque de outra forma não aprendemos. Nos momentos apropriados ele dá o peixe, mas ele quer ver pescar. E ele perguntou ao rapaz: vejo que você está abatido, me diga o seu problema. E ele relatou que o problema dele é que ele estava extremamente satisfeito no emprego que estava. E relatou várias questões, que ele estava realmente transtornado. O que eu quero dizer com isso? A verdade, a família dele estava com problema, mas ele não percebia aquilo. Ou para ele aquilo não era o problema. Era como se fossem problemas corriqueiros, normais. Quando na verdade eram problemas grandes para os demais que estavam ali. Mas o foco dele era fora da questão familiar. Ele não tinha consciência de família. Era a capacidade que ele tinha. Essa era a realidade da consciência dele. E cada um é diferente. Há alguns que de fato não conseguem colocar o radar, o foco na sua família. Mas é importante que a gente perceba que nós somos assim. Outro já demasiadamente se preocupa extremamente com os sentimentos dos seus familiares, dos seus amigos, e perde o foco do que ele quer para si. Vive uma dependência emocional do outro. Nós temos que, pelo menos, tomar nessa vida consciência de como nós somos. A partir do momento que eu percebo que não, meu foco sempre é trabalho, é o que eu gosto, e eu não tenho percepção, capacidades perceptivas de ver a família da forma que o outro vê. Parece coisa fria, mas são percepções diferentes. O que seria do mundo se não tivessem aqueles dedicados ao trabalho ou aqueles dedicados à família? Mas nós devemos nos conduzir sempre. É aí que é o problema. Primeiro, se a gente percebe que é assim, muitas vezes não percebemos, é porque o outro nos diz, e aí acabamos aceitando diante dos fatos, mas não digerimos aquela nova informação, começamos a usar isso como justificativa. Eu sou assim, a minha natureza é assim, não vou mudar, não tem como. Não. Nós temos a obrigação de procurar seguir um caminho de equilíbrio. Claro que utopia, né? Achar que vai se modificar totalmente, que vai se voltar a mente para a família, ou aquele outro que vive preocupado se o outro está bem, se você está bem, posso fazer alguma coisa que vá se modificar totalmente. Mas nos compete nos aprimorar. E isso é uma luta que as pessoas não querem enfrentar. Porque é conflitante. É conflitante você passar 1 ano, passar 5 anos.
passar 10 anos, passar mais tempo, e você vê que ainda traz conflitos dentro de si. Que aquela paz interior ainda não é plena. Mas aí você percebe que vários pontos você se fortaleceu. Você adquiriu garra, adquiriu forças. Que você agora tem capacidades que desconhecia. Porque você lembrou do que estudou. Trouxe para o dia a dia. Lembrou que aquela pessoa que você, muitas vezes um ente querido, ou melhor, um ente próximo, porque não é querido por você, pode ser um inimigo de outrora. E em vez de usar isso, e é aí que está o problema, não adianta, nós somos inimigos de outrora. Não, estamos aqui porque é uma escola. A lição é que nós temos que aprender a amar uns aos outros. E nos forçamos a ter o bom contato. Nos forçamos, primeiramente, porque é preciso forçar primeiro, gente. Muitas pessoas esperam, quando eu for bom, eu vou fazer isso. Mas a bondade não é pílula, não é um objeto concreto. Trata-se de uma condição, então algo abstrato. É algo que vai ser construído. E um prédio não se pega pronto e pá no local. Se constrói tijolo por tijolo. Então, felicidade, paz de espírito, aprimoramento, bondade, são coisas que temos que construir. Para construir, às vezes num terreno acidentado, é preciso cavar fundo para construir bons alicerces. Tudo isso cansa, é doloroso. E é aí que as pessoas desistem do caminhar, do fazer. Mas é preciso ter, acima de tudo, essa ideia de que estamos aqui para aprender. Nós temos essa necessidade. Nós precisamos desenvolver, e não vai ser amanhã. Que quando acontecem os revés, nós pelo menos comecemos a relembrar da situação. E em vez de justificar a atitude, muitas vezes equivocada que tivemos, nos obrigar a ser advogados de diabo de nós mesmos, com perdão da expressão. Culparmos a nós. Ao contrário de que muitos falam, faça o que desejas, faça o que você gosta, não sei mais o que. Não. Para reforma íntima é preciso reflexão, e é preciso daí se cobrar. Por que se cobra muitas vezes? Isso que eu gosto aqui da CEU. Sempre fui muito cobrado. E a gente acaba cobrando sim, de vocês também. Porque nós não temos esse hábito de nos cobrar. A partir do momento que você se cobra, você não precisa mais de cobradores. E a partir do momento verdadeiramente que você se cobra, os cobradores deixam de ter esse nome. Você chama eles de amigos. Porque os amigos reais são aqueles que apontam nossas falhas para o nosso aprimoramento, não aqueles que apontam com o intuito de nos criar maledicência, de nos danificar, né? de criar confusão para nós. São aqueles que chegam, olha, meu melhor amigo, olha, aquilo que você falou para sua esposa, cara, me desculpa, mas você está equivocado no seu proceder. Nós não conseguimos fazer isso. Primeiro, conhecemos a figura, não sabemos, ou melhor, sabemos a reação, muitas vezes, da pessoa. Segundo, nós valorizamos mais, de repente, a convivência com ele pelo que ele pode nos ofertar, do que realmente o interesse por conduzir ele num caminho melhor. Às vezes a gente tem necessidade de perder amizades para ajudá-los de fato. Veja bem, não estou falando da goela abaixo. Não estou falando de ser estúpidos e apontar e cutucar a ferida. Aí a intenção por trás é outra. Em nenhum momento é de ajudar. Você está querendo desforra por alguma coisa que ele fez no passado ou ela fez no passado. A intenção é outra. Acima de tudo, os Espíritos nos falam, o que vale é a intenção. Se eu não faço bem
ou deixo o mal acontecer por não ter feito bem, eu sou responsável por aquilo. Nos cabe a todos fazer o bem. Existe um termo budista que diz evitar o mal, ok, já é muito bom. Praticar o bem, purificar a mente, é aquilo que o Espiritismo já fala também. É preciso fazer o bem. Fora da caridade não há salvação. Só se pratica a caridade em convivência com a sociedade. Mas os Espíritos diferenciam muito bem. Eles falam que qualquer um pode fazer o bem, e eles respondem mais no sentido que não é uma questão só de ser caridoso. Qualquer um pode fazer. A partir do momento que convive com mais de um, além de você mesmo, se pode fazer o bem. Mas não é só praticar a caridade, mas ser útil. Ali eles querem diferenciar a caridade que eles estão falando ali, é a caridade material. Jesus já nos falou, o mesmo que está ali. Quando ele, naquela parábola, fala que aquela mulher que tinha gastado todo o seu dinheiro com perfume, ou aquela outra que jogou o pouquinho de dinheiro para a sua doação, era superior àquele outro que veio antes com um mundaréu de dinheiros, de obras que tinha. Aquela dava tudo de si. Para nós realmente implantarmos a caridade dentro de nós, não adianta, é muito, muito bem-vindo nós darmos doações em dinheiro, sabe? Tudo é válido. Mas não tem o mesmo valor de se você for fazer o bem. Porque não é só a questão de favorecer o outro. Se você não vai fazer, você não reflete, você não vive. Isso que vai te modificar. Essa é a recompensa. Quem dá só o dinheiro tem uma satisfação momentânea, mas não tem a grande recompensa que há por trás. Vocês precisam tirar um tempo de suas vidas. Não falo de caridade só material. Porque Divaldo já nos relata que quando ele começou sua abençoada trajetória de palestras na Europa, na Suíça eles perguntaram: Divaldo, que faço? Aqui não tem pobres. Como praticar a caridade? E ele falou: mas aqui tem, você deve ter avós, que você pode visitá-los, deve ter asilos, deve ter menores, órfãos também. Porque aqui também morrem, né? Ele falou. Pais, mães, né? Quanto tempo nós não praticamos caridade? Temos um tempo para isso? O nosso próximo mais próximo. Nós procuramos analisar nossas atitudes, procuramos de fato criar métodos para recorrer, para nos modificar. Nós não fazemos. É muito pouco o tempo que nós temos. Mas amanhã é outro dia. Amanhã, assim como o Senhor chegou naquela parábola para os 3 servos: que fizeste das moedas que lhes deixei? Aquele que havia enterrado e nada feito ficou surpreso, porque o Senhor voltou de repente. É uma parábola, uma simbologia. Amanhã o desencarne pode chegar. E não adianta chorar daí. Claro, temos oportunidade de um novo recomeço, sempre temos. Sempre. Mas chega um ponto que o tempo é precioso. E que nós temos necessidade de aproveitá-lo de forma útil, sempre. Senão, sempre vai ficar o vazio nos nossos corações. Esse vazio só se preenche com utilidade, com ação. Porque caridade é amor em ação. Muita paz a todos, fiquem com Deus. Então, por isso que a gente não fala muito aqui, mas há quase 11 anos atrás, esse que era bem diferente, né? Um rapaz bem magrinho, com óculos, nada a ver com aquilo que eu tinha na minha mente, que seria a pessoa da minha vida, né? Conquistou meu coração. Que é essa pessoa que ele é por dentro, né? Foi quando eu percebi a pessoa que ele era por dentro, que aí eu acho que é o verdadeiro amor, né? Primeiro você se apaixonar pela pessoa internamente, porque é aquela história, né? Até a mãe urubu ama o seu filhote. Então você não vê
você não vê a pessoa, o por fora da pessoa, né? Eu estou falando porque eu aprendi isso com a minha filha, né? Que tem síndrome de Down. Então, até eu aceitá-la, mesmo sabendo de tudo que a doutrina nos traz, né? Não foi fácil. Mas hoje eu olho para ela e eu a amo, né? Então, foi assim também com o André, né? Primeiro eu me apaixonei por ele verdadeiramente e hoje eu olho para ele e eu acho ele o homem mais lindo do mundo, né? Para mim, né? Porque realmente ele é uma pessoa maravilhosa. Só quem convive com ele que sabe. Então, parece a porta da esperança lá do Silvio Santos. Então, vamos, depois dessa palestra, que ela possa ter, né, entrado em nossas mentes, e não só aqui ter entrado nos nossos ouvidos e saído por eles, mas que possamos, então, tentá-la, praticá-la, ouvindo assim a oração final e nos preparando para o passe. Queríssimo Mestre, Senhor Jesus, amigo maior, companheiro há tantos milênios conosco, Mestre, tenha paciência para conosco. Somos tão pequeninos, Senhor, no Teu servir. Ajuda-nos, através da providência, que eles continuem a nos orientar a todos nós. Que saibamos aproveitar a oportunidade desta vida. Que tenhamos coragem para pedir perdão. Que tenhamos, Senhor, muita coragem para chegar junto dos nossos desafetos, abraçá-los fraternalmente. Dai-nos, Senhor, o coração que necessitamos para vencer nossas más tendências. Ajuda-nos a priorizar o que é importante na vida. Senhor, queremos poder cumprir o aprendizado que necessitamos, ter sucesso espiritual e chegarmos à pátria amada, que é este reino de luz, com novas situações de créditos de luzes, Senhor, para vencermos as trevas do nosso coração, do nosso interior. Senhor, amado, muito obrigado pela Tua existência. Muito obrigado, que assim seja.